tarde, meus queridos. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus visite você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo para mais um quadro Tarde com o Senhor Jesus. Não saia desse vídeo porque hoje o Espírito de Deus tem uma palavra para o nosso coração. Antes de nós irmos para a palavra, para a meditação da palavra de hoje, que o Senhor trouxe ao meu coração, para o coração de vocês, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem com um amigo ou um parente. Vamos evangelizar, vamos falar do amor de Jesus, o quanto esse Deus é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele nos ama e quanto Ele tem o melhor para mim e para você. Deixa eu perguntar algo para você nesta tarde. Você é daquelas pessoas que se preocupa com o que vai vestir, que se preocupa com o que vai se alimentar, que se preocupa com a sua sandália que já está envelhecendo e você tem que comprar outra sandália para você? Você é daquelas pessoas que se preocupam antecipadamente com o problema? Pois fique aqui nesse vídeo, porque hoje o Senhor Jesus vai falar ao nosso coração ao respeito das inquietações terrenas que nós temos aqui nesta terra. E Ele nos fala na sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia aí. Em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25 até o versículo 34, nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Mas antes eu quero te convidar para nós fazermos uma oração. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, é por intermédio de Jesus que eu entro na Tua presença nesta tarde para te louvar e te agradecer por esse momento, Senhor, tarde com Jesus, na Tua presença, onde nós vamos meditarmos, onde o Senhor vai falar conosco por meio da Tua palavra. Abençoa essa pessoa que vai ouvir esse vídeo, abençoa o lar dela, a família dela e tudo que se diz respeito a ela, Pai. No nome de Jesus, eu te oro, eu te agradeço, amém. Graças a Deus. Nós andamos inquietos e muito solícitos, muitas das vezes aqui na terra, não é verdade? Mas o Senhor Jesus nos garante que Ele tem tudo o que nós precisamos e que Ele também supre com todas as nossas necessidades e que nós não temos motivos para andarmos solícitos, nem preocupados, nem angustiados. Porque você pode até não perceber, mas as coisas terrenas que muitas das vezes nós desejamos podem nos trazer aflições, podem causar aflições sobre a nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele fala na sua palavra. Mateus 6, 25 diz assim, leiamos a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo de número 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, a gente vê aqui, né, nesse texto bíblico, Jesus, ele está nos trazendo uma exortação e ao mesmo tempo ele também está nos tranquilizando de que nós não devemos andar solícitos com as coisas terrenas. Mas ele também sabe que eu e você somos pessoas limitadas, que nós somos seres humanos e que também nós temos fraqueza. Porém, qual é a preocupação de Jesus aqui neste texto?
está no versículo 33, que diz assim, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu e você nos preocupamos com coisas muitas das vezes tão pequeninas. Você não concorda comigo? Às vezes os nossos vestuários, né, nossa roupa que nós nos vestimos está se desgastando, está acabando, está envelhecendo. E às vezes nós nos antecipamos, nós nos preocupamos. Poxa, essa minha roupa já está estragada, eu tenho que comprar uma nova para mim. Poxa, essa minha sandália já está desgastada. Será que eu vou ter dinheiro para comprar quando ela torar ou quando ela não der mais para ser utilizada? Ai, o que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou fazer quando as contas chegar? Nós antecipamos o problema e isso é muito preocupante. Por quê? Porque nos torna pessoas ansiosas, a gente fica doente e a nossa ansiedade com aquilo que ainda não aconteceu pode adoecer o nosso espírito e pode fazer com que a gente se esqueça quem Deus é. Pode fazer com que a gente se esqueça que nós servimos um Deus que tem o suficiente para nós, que tem poder para cuidar dos mínimos detalhes. Deus, desde o princípio de tudo, ele deixou tudo pronto para o homem. Não digo isso no sentido de o homem já ter tudo na palma da mão, mas Deus já deixou o necessário para cada um de nós. Porque a palavra do Senhor diz lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, quando Deus ele criou o homem, ele colocou o homem num jardim chamado Éden. E Deus deixou ali naquele jardim tudo que ele precisaria para suprir com as suas necessidades, em questão de alimentação. Então Deus, ele é um Deus muito perfeito. A gente precisa entender que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus se encarrega de tudo que nós vamos precisar. Você sabia disso? Acredito que sabe, porque você vive na presença dele e você vive o cuidado do Senhor. E só pode afirmar isso quem verdadeiramente consegue enxergar o cuidado desse Deus, o quanto ele é perfeito, o quanto ele é cuidadoso, o quanto ele é maravilhoso. Então a nossa preocupação diária não pode ser só com as coisas terrenas, mas nós precisamos priorizar o reino de Deus. Nós precisamos buscar primeiro a presença do Senhor, porque Ele está afirmando aqui, o Senhor Jesus está afirmando que quando nós buscamos em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, agradar o Criador, praticar os seus mandamentos, Deus vai nos conceder. Automaticamente Deus vai suprir com tudo que eu e você precisamos. Ele não vai nos deixar e nem vai nos desamparar. Porque o Senhor Jesus fala aqui na sua palavra que ele cuida dos pássaros. Os pássaros nem semeiam, nem cegam, não trabalham, não fazem nada, mas Deus cuida dele. Deus também dá a beleza aos lírios do campo. Então Deus, ele cuida de tudo. Deus não cuida só de mim e você. Ele mantém toda a terra, ele mantém toda a sua criação. Então por que eu e você, conhecendo Deus que nós servimos, vamos ficar preocupados, ansiosos, desesperados? Isso mesmo, porque muitas das vezes nós olhamos para as pessoas que estão no mundo e a gente fica se comparando. Poxa, essa pessoa nem serve a Deus, mas é tão próspera. Poxa, essa pessoa nem serve a Deus, mas tem um carro bom, tem uma casa boa. Olha, ela tem uma mansão, olha como ela se veste. Não olhe para as pessoas que estão no mundo. Porque as pessoas que estão no mundo, elas podem até ter muitas coisas, mas entenda, a prosperidade não está no muito ter, não está no muito conquistar. A prosperidade está naquilo que nós necessitamos. A prosperidade está naquilo que Deus nos dá. Deus nos dá o suficiente. Por que Deus faz assim? Porque quando Deus, ele permite que a gente tenha demais, a gente acaba se tornando soberbos. Nós acabamos nos esquecemos quem ele é. Nós acabamos deixando que o orgulho tome de conta do nosso ser. Então Deus, na vida do justo, Deus dá o suficiente. Às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus, mas Deus, ele chega para nós e diz: o que você tem é suficiente para você viver na terra.
Busque primeiro a minha presença. Busque me agradar, minha filha, meu filho. Busque praticar a minha palavra. Porque o que eu tenho para você está além daquilo que está no mundo. O que eu tenho para você é coisas eternas, é coisas maravilhosas aos seus olhos que você ainda não enxergou. Então nós não devemos nos antecipar com aquilo que nós precisamos, mas nós devemos buscar em Deus aquilo que Deus tem para nós, que é o suficiente. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem nada pela metade para os seus filhos. Tudo que Deus tem para nós preparado é o suficiente, é completo. Por isso Jesus não quer que a gente fique ansiosos, preocupados, desesperados, porque quando nós olhamos para as dificuldades desta vida, quando nós escolhemos olhar para os problemas, a gente começa a murmurar. A gente começa a querermos ser ingratos. Poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas hoje o convite do Senhor para a minha vida e para a sua vida é: olhe para mim, me busque e eu vou suprir com tudo que você tem desejado, de acordo com o meu tempo e com a sua dedicação. Porque Deus está nos altos céus. Ele vê os passos de cada ser humano na terra. E a palavra dele diz que os olhos deles estão sobre a vida dos justos. Os olhos de Deus acompanham aqueles que andam na sua presença. Então Deus, ele jamais vai desamparar uma pessoa que busca ele em primeiro lugar. Deus jamais vai deixar no canto, vai deixar de lado uma pessoa que prioriza fazer a sua vontade, que prioriza obedecê-lo. Então Deus vai dar aquilo que você tem necessitado. Deus vai suprir com todas as suas necessidades. Mas não se antecipe com os problemas, não se antecipe com as dificuldades. Viva o hoje, porque basta cada dia o seu mal. O que é o seu mal? São as lutas, são as dificuldades, são as batalhas, são os problemas, são os levantes. Então só isso já basta. Nós temos que estar posicionadas para fazer a vontade de Deus, porque Ele, todos os dias, Ele nos prova que Ele está conosco, que Ele cuidará de nós e que em nenhum momento Ele vai nos deixar e vai nos desamparar, vai nos abandonar. Então eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, porque falou a minha. E a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que ela acalma o nosso espírito, ela aquieta a nossa alma, porque ela enche o nosso íntimo, ela preenche o vazio que a nossa alma sente quando está solicita. Então a palavra do Senhor, ela faz isso. Então que você possa meditar nesta palavra, que você possa esperar no Senhor. Não se angustie, não se preocupe, não fique solicita, não se compare com as pessoas que estão no mundo, porque o Senhor cuida de nós. O cuidado que Deus tem para conosco é um cuidado muito especial. Ele é muito zeloso com seus filhos, ele é muito cuidadoso. Eu costumo dizer, sabe, meus queridos, que o cuidado de Deus não é como um cuidado de uma mãe, de um pai terreno. O cuidado de Deus vai muito além disso. Porque o cuidado de um pai e de uma mãe terreno é um cuidado limitado. Mas o cuidado de Deus é ilimitado. É eterno, é surpreendente, é maravilhoso. Então, se aquiete, acalme a sua alma, porque aquilo que você tem necessitado vai chegar. Jesus nos garante isso na sua palavra, que quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, quando nós nos deleitamos no centro da vontade de Deus, tudo que nós precisamos vai chegar até nós. Mas para isso nós precisamos buscá-lo. Para isso nós precisamos andar em obediência, precisamos confiar nele, ter fé, sabe? Nos deleitar no centro da vontade de Deus. E tudo que nós precisamos, Ele vai fazer ao nosso favor, porque Ele é fiel, Ele é suficiente nas nossas vidas. Amém? Agora feche os seus olhos que eu quero orar por sua vida nesta tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, que palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe nessa tarde com Jesus no dia de hoje. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem, pela vida dos inscritos que o Senhor tem trazido aqui, Pai, para este canal, Momento com Deus, de fé em fé, pela vida das minhas irmãs, dos meus irmãos em Cristo Jesus. Eu creio que a Tua palavra vai falar aos corações. Pai, aonde a Tua palavra chegar, que traga mudança de vida,
que traga mudança, Senhor, de escolhas, que pessoas sejam transformadas, libertadas, que almas sejam consoladas, que almas se aquietem nesta tarde, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é um Pai bom, o Senhor é um Pai fiel, o Senhor é um Pai maravilhoso, que sempre chega na hora certa, que não se atrasa. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco nesta tarde e que a gente possa se deleitar nesta palavra no dia de hoje, que a gente possa olhar para Ti, que a gente possa priorizar a Tua vontade, que a gente possa se deleitar na Tua presença, porque verdadeiramente, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que o Senhor faz por nós não é incompleto, mas é completo, é suficiente, Pai. Fica conosco, eu desejo a Tua bênção, eu profetizo salvação, eu profetizo vitória, eu profetizo livramento, eu profetizo restauração, eu profetizo graça sobre a vida de cada um que vai ouvir essa mensagem na tarde de hoje, Pai. No nome de Jesus eu já te oro e já te agradeço, amém. E graças a Deus, fiquem todos na paz do Senhor, tenham uma boa tarde na presença do Senhor. E não se esqueça, buscar a presença de Deus em primeiro lugar é o mais importante na vida do ser humano aqui nessa terra. Deus te abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor.